Vamos falar hoje sobre isto aqui. Qual é o meu valor para Jesus? Você já parou para pensar nessa situação? Qual que é o seu valor para Jesus? A gente tem falado esses dias sobre, né? A Marisa pregou a semana passada, mas nas outras semanas nós falamos sobre Jesus, o amigo dos pecadores, a história de Mateus, né? De Levi. E também nós falamos depois sobre Jesus e aí, aquelas duas, uma parábola, é um fato, né? Um do homem que achava que tinha tudo e do outro do jovem rico. Quem é Jesus para você? Ele é um bom conselheiro, ele é o Senhor. E hoje eu queria começar propondo essa pergunta. Você já parou para pensar o que é que Jesus pensa de você? O que é que Jesus pensa de você? Porque às vezes a gente, não sei, sempre quando a gente tem um relacionamento com uma pessoa, a gente pensa o que essa pessoa pensa de nós, não é verdade? E o que Jesus pensa de você? E o que é que você tem a ver com o reino dele? Eu queria que você pensasse, e agora nesse tempo de quarentena, a gente está, digamos assim, nós estamos naquele momento mais reflexivos, não é verdade? E às vezes nós ficamos tristes, ficamos pensativos, e a gente sempre tende a pensar no pior. Essa semana Deus me deu muitas palavras interessantes, mas sempre nos animando, não é? Mas um dia eu levantei e aqueles problemas que eu não consegui resolver vieram logo de manhã. Eu estava indo para a cozinha e pensando, e o Senhor falou para mim: por que você não pensa que pode ser muito melhor? Aí eu fiquei surpreso e falei: é verdade, eu nunca penso que poderia ser muito melhor. A gente sempre pensa no pior cenário, né? A gente foi, parece que treinado para isso, né? Está sempre pensando no pior para poder antever. Por que você não pensa no melhor? E realmente eu fiquei sem resposta a essa pergunta, porque a gente sempre tende a pensar no pior, não é verdade? E eu comecei a pensar, falei: nossa, e o que é que Jesus pensa sobre essa situação, não é? E quando você começa a refletir nisso, você percebe que quando Jesus estava aqui, existia essa questão. Quando ele vem a este mundo, ele começa a manifestar a cultura do reino de Deus, em oposição à cultura deste mundo. Então o que acontece? O que é a cultura? A cultura é a maneira como um povo pensa, a maneira como um povo, o que esse povo valoriza, não é verdade? Como eles se relacionam, o que eles priorizam, o que eles desejam. Então, por exemplo, o povo brasileiro gosta de futebol. Futebol é um valor para o povo brasileiro, não é? E assim, cada povo tem certas coisas que você pode identificar. Então, agora, a cultura. Então, Jesus vem e fala: olha, mas o meu reino não é deste mundo. E Jesus começa a viver conforme os valores, conforme aquilo que é importante para o reino de Deus e para Deus. Ele começa a viver de um modo que começa a ensinar as pessoas como Deus pensa. E a forma como ele age diante de circunstâncias. Isso causa um choque, porque as pessoas pensam assim: nossa, mas eu pensava que o Filho de Deus fosse bem diferente. Não é verdade? Eu pensava que o Filho de Deus fosse totalmente diferente. E ele não é exatamente o que todo mundo pensava de um mestre, de um rabi, não é verdade? E Jesus não age como as pessoas esperam. Ele surpreende todo mundo. E em Lucas 15, a gente vê isso, está em Lucas 15, diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então, aqui você tem os dois grupos, e os dois grupos estão ali com Jesus. Eles estão sempre rodeando Jesus, e são essas... E neste momento, observa, você tem de um lado os religiosos, aqueles que acham que sabem tudo, como é que são as coisas, e você tem aquela turma que, assim, não é, está aí largado, alguns pagãos, alguns judeus só que não eram realmente judeus e tudo. Então você tem esse lance, você tem então, né, os religiosos ali, o pessoal todo certinho, tudo, que de certa forma hoje pode ser a gente, não é verdade? Depois de um certo tempo. E você também tem aí os pecadores, né? O pessoal que está lá aproveitando, só curtindo a vida, não é verdade?
peguei essa foto aqui de um irmão. Não, tudo bem. Então, só curtindo a vida, então, aproveitando este mundo. E aí você tem esses dois grupos. E Jesus está falando com esses dois grupos agora. E existe uma indagação, né? Porque o pessoal que é religioso fala assim, Jesus, você deve ser exemplo, você não tinha que andar com essa turma aí. Você vai na casa desses caras que bebem, você vai na casa desse... Você conhece esse senhor? Esse senhor aí, ele pega dinheiro das pessoas, o cara é da máfia aí, não é? Você conhece, você sabe quem é esse Zaqueu? Você sabe quem é esse Levi? E essas mulheres que estão vindo aí? Você sabe a reputação das mulheres? Então, o pessoal dizia assim, puxa, você é o próprio Deus, você é o Salvador, você anda com a turma errada, não é? E por que um Salvador santo passa tempo fazendo amizade com pessoas más? Então, Jesus era criticado pelos fariseus, não é? E pelos religiosos. Mas também os pecadores, também não entendiam. Falam, olha, não sei, o cara é rabi, nunca, quando que um rabi, um mestre, vinha falar com a gente? Nunca um desses rabis entrou na minha casa. Nunca nenhum deles me chamou para comer. Nunca aceitaram nenhum convite para vir na minha casa. A gente também não entende. Então você tem aí Jesus surpreendendo tanto os religiosos, quanto surpreendendo os ateus, os de fachada, os corruptos, aquelas pessoas de reputação ruim, chamados de pecadores, o pessoal que realmente dizia, como é que é possível alguém se interessar por nós? Como assim ele se importa? Como um Deus que se importa? O Deus que me contaram estava disposto a destruir, matar. Se não fizer o que ele quer, acaba com tudo. Agora vem esse Jesus e ele é tão diferente. Então, as pessoas não entendem e Jesus usa 3 parábolas nesse contexto de Lucas 15 para explicar tanto aos pecadores como aos religiosos por que ele faz o que faz. Você quer saber por que Jesus faz o que faz? Veja, ele está vivendo conforme a cultura do reino de Deus, do reino dos céus. Um reino que primeiro é implantado no coração e vem para fora por meio das ações, do coração para a ação. Primeiro o reino vem no coração e então afeta a pessoa, transforma, nasce de novo, dá um novo coração. Novo coração, novos pensamentos, novas emoções, novas ações. Nesse momento de aflição, como nós falamos um tempo atrás, é que a gente sente, não é o que está no coração. Quando a gente é espremido e prensado, o que está dentro sai. E às vezes o Senhor permite a gente ser prensado para sair aquilo que não devia estar lá. E pela confiança nele começar a sair graça, bondade. Então em Lucas 15, Jesus agora então conta 3 parábolas. E logo a seguir desse texto, ele fala, a primeira parábola é da ovelha perdida. Não é? Que diz assim, em Lucas capítulo 15, versículo 3. Então Jesus contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Está dizendo, olha, imagina uma situação que as pessoas conheciam na época. E quando encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegre-se comigo, encontrei a minha ovelha perdida. Faz uma festa. Eu lhes digo, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, de arrepender-se. Então Jesus conta essa história e é interessante essa primeira parábola dele, porque ele fala da alegria de encontrar a ovelha perdida, de sair, de ir atrás, que ele tinha 99. Mas assim, quando você para pensar, hoje na nossa cultura isso é um contrassenso, porque o pessoal podia dizer, você ainda tem 99, né? Resolve os problemas aí, construa a cerca, fica feliz, para que arriscar as 99? Por causa de uma. Não é? Isso não faz sentido, não é lógico. Mas Jesus diz que esse pastor vai atrás de uma, até encontrar. E quando ele encontra, ele fica tão feliz que ele chama os amigos e faz uma festa ali, dizendo, olha, essa ovelha estava perdida, eu encontrei. Então, puxa vida, a gente fica pensando, né? O que Jesus quer dizer com essa primeira
com essa primeira parábola. Ele está dizendo, olha, a maneira como eu vivo, a maneira como o reino de Deus é, como eu penso, né? Porque a pergunta é, o que Jesus pensa de nós, né? Basicamente. Porque ele reage de maneira que tanto os fariseus lá falam, poxa, mas nós achamos que o Messias era assim? E os pecadores lá, e publicanos, diziam, pô, eu achava que o Messias era assado. E ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é quem ele é. E ele está dizendo com essa parábola, sabe? Esta ovelha não é uma estatística. Essa ovelha não é um bem, não é apenas mais uma ovelha, percebe? Jesus está dizendo, esse pastor ama essa ovelha a ponto de ir atrás até encontrar. Ela é muito querida. Essa ovelha é muito importante para mim. E sabe, Jesus é o bom pastor. E nessa parábola que ele está contando, ele está dizendo o seguinte, eu não vou perder você. Mesmo que eu tenha muitos, eu não vou perder você. Esta uma é importante, você é importante. Eu vou atrás de você. Sabe, Jesus não é o mercenário, aquele que não se importa com as ovelhas, que estaria apenas para ganhar o dinheirinho. Jesus está dizendo, mesmo se você me deixar, eu vou atrás de você. Jesus é o bom pastor obcecado pelo que é perdido. Ele está explicando por que os pecadores são importantes para ele. Percebe? Sabe qual é o problema de uma ovelha perdida? Uma ovelha perdida, ela consegue se perder sozinha. Mas uma ovelha perdida não consegue voltar sozinha, já percebeu? A ovelha perdida para voltar precisa do pastor, do bom pastor. Ela consegue ir embora sozinha, mas não consegue voltar sozinha. E Jesus, o bom pastor, ele vai atrás. E sabe o que ele faz com o pastor? Ele põe no ombro, ele não traz carregando, não fica puxando. E quando eu fico pensando que eu sou essa ovelha, eu sou esse que algumas vezes se perdeu, se afastou. E ele foi atrás de mim, colocou no ombro. Não veio batendo, ele colocou no ombro e veio cuidando. Uma ovelha que está perdida, ela está fraca, ela já não está andando direito sozinha. E ela vem carregada nos ombros de Jesus. Eu quero dizer para você que se você estiver aí, que nem a ovelha perdida, e você está ouvindo isto, é porque ele já te encontrou. Os religiosos diriam para você, vem, vai, você saiu, agora volta. Jesus sabe o que ele faz? Não, vem aqui, eu vou carregar você. Eu sei que você não está cansado demais. Se você está cansado demais, ele carrega você nos braços. Ele traz você de volta. Essa é a primeira mensagem. Logo em seguida, Jesus conta uma segunda parábola, que é a da moeda perdida. Veja, ele está explicando, ele está falando, eu quero dizer para vocês, como eu vejo os pecadores, como eu vejo os religiosos, porque eu faço o que eu faço. E aqui na segunda mensagem, na segunda parábola, logo na sequência, ele fala, ou qual é a mulher? Veja, ele está continuando, dizendo, qual é a mulher que possui 10 dracmas? Dracmas é uma moeda que valia um dia de trabalho, de um trabalhador, braçal, de um operário. Valia um dia de trabalho. Esta moeda, ela tinha 10 moedas dessas, com esse valor ela perdeu uma. Qual a mulher que tendo 10 dracmas e perdendo uma, não acende uma candeia, uma vela e varre a casa, procura até encontrar? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, arrependimento. O primeiro fala, perdido, arrependimento. O segundo, perdido, arrependimento. E tem uma coisa igual nas duas, festa. Ela faz uma festa, chama as amigas. Bom, é um negócio também assim, pô, mas não é tudo isso, porque afinal de contas, né? A mulher, tal como o pastor, ela fica muito feliz e dá uma festa. Talvez ela tenha gastado mais com a festa do que o valor da moeda, não é verdade? Mas por que ela procurou tanto? Por que ela queria dar uma festa? Porque a moeda tinha um valor muito grande para ela.
Não era só uma moeda. O Senhor está dizendo, sabe, não é só um pecador. Não é só mais um. Um pecador tem tal valor que há alegria na presença dos anjos de Deus quando esse pecador, um único pecador, se arrepende. Jesus está dizendo, sabe, eu vejo assim as pessoas. Eu vejo pessoas que o Pai quer abençoar. Eu vejo pessoas que, quando são encontradas, eu vejo pessoas que estão perdidas, quando encontram, têm alegria. Deus está dizendo, a minha grande alegria é ter você perto, é me encontrar com você. Jesus está ensinando o valor que Deus dá a cada pessoa. Jesus está ensinando que Ele nos valoriza mais do que nós valorizamos a nós mesmos. Jesus está dizendo que Ele nos valoriza muito mais do que as outras pessoas nos valorizam. Entende? O que o Senhor está dizendo faz a gente pensar através dessas duas mensagens, não é? Dessas duas parábolas, não é? Os dois deram uma festa, ficaram muito felizes. O que é que está acontecendo aqui? O Senhor está fazendo essas pessoas pensarem, de onde vem o seu valor pessoal? De onde vem o seu senso de valor? Como é que você valoriza você mesmo? Seu senso de valor vem das suas realizações, das minhas realizações? Pensa um pouco. Você se considera importante por quê? Porque você consegue fazer algumas coisas? A sua realização, a sua educação, formação. O seu senso de valor vem do trabalho, do que você é capaz de fazer, vem da família que você tem, ou que você pertence. Outra vez, venha sobre o que dizem sobre você, do que aquilo que dizem sobre você. Vem de todos os lugares, menos de Deus. Às vezes a gente dá valor, a gente coloca o nosso senso de valor em um monte de coisas, menos naquilo que Deus está dizendo. E Jesus está dizendo, eu estou explicando para vocês o que é importante para mim, para o meu Pai. O que é que para nós tem valor no nosso reino, na nossa cultura do reino dos céus? O que é que tem valor? Sabe, isso nos faz pensar, né, com que frequência a gente permite que os comentários das pessoas sabotem a nossa autoestima. Porque é verdade, quando você pensa muito mal de você mesmo, quando você pensa muito mais ou muito menos de você mesmo, as coisas são complicadas. Há algum tempo eu descobri que eu tinha dificuldade de gostar de mim mesmo. Então, acho que as pessoas também não gostam de mim. Sabe, a gente dá muito valor àquilo que talvez não devesse dar tanto valor assim. Não é que não seja importante. Não, a opinião dos outros, não estou nem aí para o que dizem. Não se trata disso. O que a minha esposa pensa de mim é importante, o que meus filhos pensam de mim é importante. Mas muito mais importante é o que Deus pensa. Com que frequência eu permito que comentários, observações me ponham para baixo? Com que frequência eu permito que o meu desempenho afete a minha autoestima? Bom, se eu consigo fazer, estou bem. Se eu não consigo, não estou. Então, tudo depende do que eu faço. E agora, nessa pandemia, se eu não consigo fazer muita coisa, então eu não tenho valor nenhum. Mas tem uma pergunta ainda mais poderosa: com que frequência eu permito que o meu relacionamento com Jesus defina a minha autoestima? O meu relacionamento com Jesus defina a minha autoestima. Quando a gente pensa sobre essa perspectiva, a gente começa a entender a ovelha, começa a entender a moeda, não é? A gente começa a compreender que o que Deus diz é importante. O quanto nós valemos para Deus. Só porque uma moeda está perdida, não significa que o seu valor esteja perdido. Ela continua tendo o valor que ela tem. Não é porque uma pessoa está perdida, não é porque uma pessoa está vivendo mal, não é porque ela está andando em caminhos ruins que ela não tem valor.
ela tem valor. Quão facilmente a gente julga as pessoas, aquele dá, aquele... Aí nós somos os religiosos. Ou quando nós achamos que não temos valor, não temos, então somos os pecadores. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu sei o valor que você tem. Não é porque uma moeda está perdida que não significa que o seu valor esteja perdido. Cada pessoa neste mundo é valiosa para Deus, cada pessoa. E a terceira parábola, logo na sequência, que conclui isto, é a parábola do filho perdido. Um dos textos mais conhecidos, que nós vamos ler aqui mais uma vez. Que diz assim, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, que ele disse, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o que acontece? O filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e desperdiçou todos os seus bens vivendo de maneira irresponsável. Depois de ter gasto tudo, teve grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Por isso ele foi se empregar com um dos cidadãos da região, que mandou para o seu campo para cuidar de porco. Ele desejava encher a barriga com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então olha a situação do rapaz. E aí, caído em si, diz o texto, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então, o rapaz cai em si e fala, bom, então ele se arrepende. Olha, Jesus está contando mais uma história de um pecador que se arrepende. Agora, ali está, uma pessoa, um filho. Ele fala de ovelha, ele fala de moeda, agora ele fala no ponto final, pessoa, o filho. E esse rapaz então começa a pensar, bom, eu vou ter que ir lá falar com meu pai, e como é que eu vou dizer? Ele ficou ensaiando o que ia dizer, ele ensaiou, eu vou dizer assim, 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 e quando chegar eu vou falar dessa maneira, e então, não é? Eu estraguei tudo, e eu vou voltar. Veja que interessante que Jesus, nesse momento, ele está mostrando para a sua audiência. E as pessoas que estão ouvindo Jesus, lá tem os religiosos e lá tem os pecadores. Ele está mostrando para eles a irracionalidade do pecado. O que ele está dizendo? Quem se deixa envolver pelo pecado, acaba numa situação que nunca gostaria de estar. Não é verdade? Quando a gente se deixa envolver por essas situações, vem a cobiça, aquilo vai, pá, de repente, quando você vê numa situação que você jamais gostaria de estar. O pecado nos priva da vida que Deus planejou para nós. E ficamos abandonados, sozinhos, desesperados, sem saída. Uma coisa é certa, sabe, gente? Jesus está dizendo, olha, o pecado não compensa. Pode parecer bom no começo, mas depois cobra caro demais. Mas sabe que esse rapaz faz uma coisa certa, ele falou, eu posso voltar para a casa do meu pai. Vou pedir para ser empregado. Mas tem gente que nem isso faz, sabe? Tem gente que quando pisa na bola fala, não tem mais jeito, não vou voltar, mas quem disse? E aí então, continuando o texto, não é? Em Lucas 15, versículo 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. E olha que coisa interessante, gente, estando ele ainda longe, o seu pai o viu. O pai conhece de longe o filho. O interessante é como é que o pai viu, porque o pai devia estar esperando, ele estava esperando o filho voltar. O seu pai viu cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. Aí tem uma outra coisa louca, porque ninguém em sã consciência ali que está ouvindo Jesus, sejam lá os pecadores, os religiosos, mas como assim? O meu filho queria que eu tivesse morto, pega o meu dinheiro, gasta tudo, e agora eu saio correndo para abraçar ele? Não, ele tinha que vir aqui e acertar tudinho. É isso que eles estavam pensando. Mas Jesus está falando, olha, o meu reino é diferente. E é a figura do Pai. É o Pai. Ele está falando do Pai eterno. E aí, então, Jesus, ele está contando essa história e está todo mundo assim, pensando, meu Deus, vamos dizer assim. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele foi lá, tinha ensaiado, ele fala essas coisas, mas o pai disse aos seus servos, depressa. Eu acho muito tremendo isso.
O pai chama, depressa. Eu não quero que ninguém veja você nesse estado. Você é o meu filho. Olha que coisa interessante. Enquanto alguns fariam questão de mostrar, olha o estado como está. Olha aqui. Olha o que acontece com quem vai para o pecado. Deus não pensa assim. Na hora que você se arrepende, Ele está dizendo, depressa. Depressa o quê? Melhor roupa e vistam nele. Coloca o anel no dedo, para ele saber que ele tem herança, que ele é filho. Coloca o anel no dedo e põe calçado nos pés. E traga o novilho gordo e mata, que a gente vai fazer uma festa. Mais uma festa. É festa lá com a ovelha perdida, é festa com a dracma, é festa com o filho. Festa. Porque ele voltou. Quando você volta para Deus e se arrepende, a primeira coisa é que ele não expõe a sua vergonha. Ele não coloca a gente numa situação, não mostra, ele primeiro, imediatamente cobre. O amor cobre multidão de pecados. Ele cobre. Melhor roupa. Olha que interessante. Você reparou que o pai corre, beija e abraça. Então o filho fala. O pai não deu tempo do filho falar. Eu fiquei pensando, se fosse meu filho, eu esperaria ele falar alguma coisa. Esse pai não. Ele vai, abraça o filho, cheirando porco, sujo. Um mendigo, vestido, um trapo. Ele abraça, ele beija. Aí o filho fala a coisa que ele tinha que falar e o pai fala, depressa, aqui. Do tipo, filho, você já estava te esperando. Tá tudo certo. Você se arrependeu, está tudo bem. Você tem um lugar. Meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o regresso. Estando ainda longe, seu pai viu e cheio de compaixão correu. No momento em que você decide voltar, se arrepender, seja você religioso, seja você nunca tenha conhecido a Deus, na hora que você decide voltar, o Pai já corre para você. É um Deus todo-poderoso, humilde. Não dá para entender, é muito humilde. Infinita humildade. Esse é o Pai. Esse é o modo como Jesus e o Pai veem as pessoas. Eles veem as pessoas como filhos perdidos que precisam voltar para casa. Mesmo tendo desperdiçado tudo que o Pai um dia lhes deu. O que você está ouvindo, que está na palavra de Deus, eu estou só repetindo para você, é que mesmo que você tenha desperdiçado tudo que um dia o seu Pai te deu, seja o seu Pai terreno, o seu Pai celestial, mesmo que você tenha desperdiçado todas as oportunidades que você teve, quando você se arrepende e volta para Deus, Ele vem correndo de braços abertos. O Senhor está dizendo, eu vejo você assim. Eu vejo você como filho. Deus está falando, vejo você como filho. E para concluir esse texto, você sabe, está faltando uma outra pessoa. Esse primeiro filho, certamente o grupo de pecadores ali pode se identificar. O pessoal que quer curtir a vida. Agora os fariseus, os religiosos, se identificam com esse segundo filho. Talvez a gente se identifique com um deles. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu, seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Imagina, chega naquela festa, aquele cheiro de churrasco. E o filho mais velho encheu-se de ira. E não quis entrar. E então seu pai saiu e insistiu com ele. Olha, o pai de novo, indo atrás do outro filho. O pai de novo indo atrás do outro filho. E esse outro filho, ele estava com raiva de quem? Com quem que ele se encheu de ira? É contra o pai. Ele se encheu de ira contra o pai. Olha o texto, gente. Olha que coisa. Ele estava bravo com o pai. Respondeu ao seu pai, olha, eu já me vi assim, falando com Deus. Não é justo. Estou aqui há tanto tempo, as coisas não acontecem. Ele está bravo com o pai, está dizendo assim, eu faço tudo certo e não recebo nada. O outro faz tudo errado e ganha uma festa. Você já disse isso, não? Ou eu faço tudo certo e nada dá certo para mim.
o outro faz tudo errado e Deus abençoa ele. Ele está com raiva. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço, nunca desobedeci às suas ordens. Tu nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, nem falou irmão, que esbanjou os teus bens com prostitutas, mata o novilho gordo para ele, faz um churrasco para ele. E disse o pai, meu filho, você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão, porque ele estava morto e voltou à vida, estava morto e foi achado. Temos que nos alegrar. Esse pai está dizendo para esse filho, tudo o que eu tenho é seu. Eu já reparti a herança. Não sei se você percebeu, quando o pai repartiu a herança, foi entre os dois filhos. O pai falou, eu te dei tudo. Você sempre está comigo. Tudo que eu tenho é seu. Não é mais importante estar comigo do que trabalhar para mim? O pai não falou isso eu pensei. Porque eu já achei, sabe, gente, muito mais importante trabalhar para Deus do que estar com Deus. Me arrependi muito sobre isso. Me arrependi. Um dia Deus teve que me dizer, uma época muito difícil da minha vida, muito difícil. Não era pandemia, mas tudo tinha dado errado. Estava em dificuldade financeira, minha esposa estava doente. Estava cansado, embatando de trabalhar. Um monte de coisa errada na minha vida. E aí numa noite eu estou lá e a gente faz aquela pergunta, mas por quê? E quando eu menos espero, a gente acha que Deus não está ouvindo, mas o Espírito Santo está sempre lá. Num dia que eu parei, eu não conseguia orar direito, estava sentado no sofá, eu lembro até hoje, braço no sofá, uma casa muitos anos atrás. Ele falou, sabe filho, quem você é? É muito mais importante para mim do que aquilo que você faz. Mesmo que você não pudesse fazer nada por mim, eu te amaria do mesmo jeito. Então naquele dia eu descansei e falei, eu sei que eu vou crer que tu cuida de mim. E eu comecei a orar e confiar em Deus e comecei a falar, não sei mais como eu vou fazer. Mas eu sei que o Senhor se importa comigo. Às vezes a gente acha que as pessoas só se importam com a gente porque a gente faz alguma coisa. Mas Deus se importa com você porque você é quem você é. Você foi criado por Ele, para o louvor da glória dEle. Você é filho. Não deu um mês. Eu estava com a situação totalmente transformada, mudada. Na minha casa havia alegria de novo. Porque eu voltei para Ele. 3 parábolas, onde a festa é alegria, para encontrar o que estava perdido. Jesus está mostrando por que Ele faz o que Ele faz. Ele está dizendo, sabe, eu e o Pai, e o Espírito Santo, nós valorizamos cada pessoa. Ele valoriza relacionamento. Mas eu fiz tudo errado. Arrependeu? A alegria quando um pecador se arrepende. Ele valoriza arrependimento. Arrependimento, sabe o que é? Aquele momento que você fala, não tem nada que eu possa fazer mais. Ele fala, mesmo que bom. Posso fazer? Ele valoriza o que está perdido. Ovelha perdida, moeda perdida, filho perdido. Jesus falou, entendendo a minha missão, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. A conclusão de tudo, quando Jesus fala aí para os pecadores e para os religiosos, os que se acham dignos, os que se acham indignos, Ele está dizendo, olha,
Mesmo que você esteja perdido aí, valorizando as coisas erradas. Quer dizer, mesmo que ninguém esteja vendo, ou você acha que ninguém se importa, eu me importo, eu estou vendo, você é meu. E você tem um valor inestimável. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Ninguém ama mais você do que o Senhor, do que o Espírito Santo que habita em você. Por isso eu quero convidar você a se alegrar. Se alegrar com outros que estão se alegrando e se alegrar com tudo que o Pai tem para você. Mesmo no meio dessa situação difícil, Ele tem coisas tremendas, amém? Vamos orar. Pai amado, agora, cada coração, cada pessoa que ouviu essa palavra, ouviu essa mensagem. Ah, Espírito Santo. O Senhor veio, Pai, correndo. Jesus está mostrando que no Teu reino as coisas são diferentes. No Teu reino existe abundância de alegria, no Teu reino existe sempre um lugar para se voltar. O Senhor tem coisas boas aguardando. O Senhor está sempre esperando. E o Senhor está dizendo, e quando alguém voltar para casa, fica feliz, faz festa junto. Hoje é dia de nós voltarmos para o Pai. Ou se nós nunca tivemos um Pai como Deus, é o dia de sermos adotados como filhos. O Pai sempre vai atrás, é Ele que corre atrás. Pai amado, agora nesse momento há muitos que não sabem o que fazer, achando que o Senhor se esqueceu. Nós queremos jogar fora essa mentira. Jogue fora essa mentira, convido você, diga, Pai, eu sei que Tu te importas. E é nesse momento, eu quero dizer para você, é nesse momento mesmo, que o Senhor vai provar e mostrar quanto Ele te ama, porque é agora mesmo que você não pode fazer tantas coisas, que Ele vai fazer. Porque você merece, porque eu mereço, não, porque Ele ama a gente mesmo. É porque Ele ama. Ele decidiu amar, ponto. Então prepare-se para receber dEle. E se você não conhece Ele, conhece hoje. Basta dizer, Pai, eu quero ter uma nova vida. Você pode entregar a sua vida a Ele. Se você quer entregar a sua vida a Ele, só diga assim, Pai, hoje eu entrego a Ti a minha vida. Senhor Jesus, vem ser Senhor da minha vida. Me arrependo de ficar longe. Simples assim. Pai, ouve agora a resposta desses que estão voltando para Ti, que estavam perdidos. O Senhor está carregando eles nos braços agora. Eles estão cansados, estão sobrecarregados, não sabem o que fazer, estão sem forças. Mas o Senhor está carregando eles nos braços, felizes. E há uma festa nos céus. E aqueles que nunca tinham conhecido o Teu amor, estavam perdidos, abandonados, que estavam distantes e que hoje se voltam para Ti. Há uma grande alegria diante dos anjos de Deus. E o destino dessa pessoa está sendo mudado. O destino é eterno, mas também aqui está sendo mudado. Por isso vem a alegria. Eu oro, Senhor, para que essas pessoas que estão agora ouvindo, e outros que nós aqui também estamos orando, que queremos que Te conheçam, que eles experimentem a alegria da Tua presença. Mais do que qualquer coisa, a Tua presença, existe abundância de alegria. Há uma festa nos céus agora, porque muitos estão voltando, há uma festa no céu, porque muitos estão encontrando a Ti. E a Tua bondade que não tem limites. A Tua humildade, a humildade do ser que é todo poderoso, tem todo o poder, mas é humilde. Para correr atrás, colocar nos braços. O Teu grande amor e a Tua grande paz penetra esses corações. No nome de Jesus. Amém. Amém.